Senhor, meus irmãos, Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus, todos nós, nesta manhã. Alguns devem estar, o cara está, mas é intencional que o Senhor trouxe ao meu coração para esta manhã, que nós somos uns soldados. Eu vou repetir, que eu acho que nós somos soldados. Aleluia. E nós temos um general que nos direciona, que vai na nossa frente. E quando nós somos submissos ao nosso general, nós ganhamos toda e qualquer batalha. Amém? Eu pedi para o Elvis passar um videozinho rápido lá. E vocês vão ver. É um vídeo conhecido, para mim pelo menos, talvez já tenham visto. Mas fala de um pessoal que estava tudo normal. E de repente, uma guerra surge para eles. Solta lá, Elvis, por favor. It's smarter to travel in groups. Glória a Deus. Obrigado, Elvis. Vocês viram que é humor, mas se fosse na realidade, ninguém queria estar na pele deles. E nós entendemos que há uma naturalidade na nossa vida, nós vivemos naturalmente, e do nada surge uma guerra. E não há como fugir da guerra. Tem que se enfrentar essa guerra. E nós a enfrentamos, seja lá qual é a situação, saúde, financeira, problema profissional, seja o que for. Nós enfrentamos guerra mensalmente, alguns diariamente, quinzenalmente, anualmente, por aí vai. Mas vocês perceberam que no primeiro, a equipe é que é vencedora. Ou melhor, no primeiro, no segundo e no terceiro. A equipe é vencedora. Na primeira situação, todos foram para baixo para virar o gelo e um ficou para trás. E ele foi no embalo, porque o gelo virou, ele foi no embalo. Todos acabaram indo para baixo. Na segunda, mesma coisa. Um ia ser sugado pelo inimigo. E teve um que coordenou tudo. A equipe foi lá, ajudou aquele que estava em dificuldade. E o inimigo foi derrotado. E na terceira, da mesma forma. E nós entendemos que quando há uma unidade,
Não há inimigo que vença. Quando há uma união, o inimigo não consegue vencer. A Bíblia diz que um reino dividido, ele será destruído por si só. Satanás nem tem muito que batalhar para destruir algo que já está desunido. Mas quando há unidade, a vitória é muito mais fácil. Amém? Abra sua Bíblia comigo então, por favor, no livro de Juízes. Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 7. E o versículo 16. Juízes, capítulo 7, versículo 16. Então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas, cântaros vazios, com tochas acesas neles. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fazer. E eis que chegando eu ao extremo do arraial, será que como eu fizer assim vós fareis. Tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial. E direis: pelo Senhor e Gideão. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, e tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros. E tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas, que tocavam e exclamavam: espada do Senhor e de Gideão. Até aqui. Amém. Os que já conhecem a história de Gideão vai saber que Gideão era de uma família pobre. Era de uma tribo. Israel era dividido em 12 tribos. E a tribo de Gideão era uma das tribos menores, uma das tribos mais pobres. Mas a situação do povo naquela época era uma situação crítica, porque eles estavam na terra deles. Aí o inimigo chamado Midianita, todo ano ele vinha contra Israel para roubar. E é o papel mais especialista dele. Ele vinha para roubar a nação de Israel. A Bíblia fala que os midianitas vinham, não só os midianitas, amalequitas e os filhos do Oriente vinham em multidão como gafanhoto. Não está na Bíblia, mas alguns historiadores dizem que os soldados eles chegavam a quase 150 mil homens para a guerra. Eles entravam em Israel, roubavam jumentos, ovelhas, o que Israel plantou naquele ano. Os midianitas vinham, simplesmente colhia tudo e levava embora. A Bíblia diz que Israel ficou pobre porque o inimigo vinha e roubava tudo.
E o povo clamou a Deus, pedindo socorro. E Deus enviou um profeta, no capítulo 6, e o versículo 8. E Deus disse através do profeta: assim diz o Senhor Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei das mãos dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli diante de vós, e a vós dei esta terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Ou seja, tudo o que estava acontecendo com Israel era uma resposta do que Israel estava praticando. E nós vamos ver a seguir, nessa história, que Deus teve misericórdia, e agora Deus precisa arquitetar um plano. Ou melhor, Deus já arquitetou o plano, mas precisava fazer valer esse plano na terra para destruir o inimigo. Então Deus precisava levantar um líder. Um exército precisa ter um líder. E Deus enviou um anjo. Um anjo desceu até um determinado lugar e tinha um homem trabalhando, malhando trigo no lagar. E o anjo falou com este homem: homem, varão valoroso, Deus é contigo. Você vai liderar esse povo de Israel e vai livrar da mão do inimigo. Mas por que Deus escolheu Gideão? Sinceramente eu não sei, mas nós entendemos que Gideão já era, antes de ser chamado por Deus, um homem de estratégias. Um homem de estratégias? É. O inimigo vinha roubar o trigo. Aonde que o inimigo ia roubar o trigo? Na plantação de trigo, onde estava a plantação de trigo. Mas Gideão, ele usava uma estratégia. Ele foi, colheu o trigo rapidamente e foi malhar o trigo num lugar muito improvável. Num lugar onde se pisava uvas. Trigo, uva, oposto. Não era época de uva, então o inimigo não ia ir num lagar de uvas, buscar vinho, seja lá o que for. O inimigo vinha no tempo certo buscar o trigo. Gideão já pegou o trigo e já correu para o lagar, um lugar que o inimigo não ia procurar, e foi e começou a malhar o trigo no lagar. Num tanque, era um tanque onde se pisavam as uvas e o líquido escorria pela lateral. Era nesse lugar que Gideão estava malhando o trigo. Um homem de estratégias. E no meio de uma guerra nós precisamos ter estratégias. Seja em qual for o exército, usam totalmente de estratégias para conseguir invadir o território inimigo e destruí-lo. E foi o que fez Gideão. E Gideão, agora chamado por Deus, ele precisa restaurar a sua casa. E Deus diz para Gideão: vai até onde está o teu pai. Faz um concerto lá na casa do teu pai. Derruba
os altares de idolatria, de Baal, de riba, porque o povo estava adorando Baal, não estava adorando ao Deus verdadeiro. Para Deus restaurar e vencer o inimigo, o povo tinha que estar com o coração voltado para Deus. E nós, para vencermos as nossas batalhas, nós precisamos estar com o coração voltado para Deus. Temos que restaurar o nosso altar com o nosso Pai. E Gideão foi lá onde seu pai morava. Chamou 10 homens com ele. Gerson. Derrubaram o altar de Baal. Ele foi à noite. Ele não queria que ninguém soubesse disso. Mas no outro dia o nome dele já estava rolando. Como um suposto nome que tinha feito aquilo com o altar. O povo se revoltou. Mas como? Foi Gideão que fez isso. Derrubou o nosso Deus. Mas um Deus que até então só tinha trazido desgraça. Um Deus que até então não conseguiu libertar o povo. Um Deus que até então não conseguia fazer com que o inimigo chegasse. Um Deus que até então não conseguia travar o inimigo. Então, se esse Deus não consegue fazer nada, vamos jogar ele fora. E vamos pegar um Deus que faça alguma coisa por nós. Amém? Se nós estamos num caminho que está tudo errado, se as respostas não vêm, se eu não consigo vencer nada na vida, tem alguma coisa errada. Vamos jogar fora esse Deus que nós estamos servindo, seja um Deus da música, seja qualquer Deus que for, e vamos entronizar o Senhor, e Ele irá vencer a nossa batalha. Aleluia. Gideão fez o que tinha que fazer, e agora Gideão vai convocar um exército. Chamou todo o povo das tribos vizinhas, todos os valentes, os soldados que queriam ir para a guerra. E se chegou a ele 32 mil homens. 32 mil homens chegou até Gideão. Gideão contente, opa, conseguimos um contingente bom. Deus vai dar uma estratégia e vamos vencer essa batalha. E Deus disse para Gideão: tem muita gente contigo. Aí Gideão deve ter pensado: Deus, muita gente contigo. O exército tem 4 vezes, 5 vezes mais. E tem muita gente comigo. Porque se você vencer com esses 32, vocês vão dizer que foi vocês que venceram. Eu quero que o meu nome esteja nesse exército. Não importa a quantidade, importa a voz de Deus estar na direção. Em Bacaitava não importa a quantidade, importa a direção que Deus está dando. Aleluia. E Gideão diz: mas como que eu vou mandar esses soldados embora? Se dispuseram para a guerra. Mas nesse convite foi como que uma ordem. Alguns vieram gelando, digamos assim. Gideão reuniu os 32 mil e disse: eu quero que todos os medrosos, vocês aí que estão com medo,
de enfrentar o inimigo, pode voltar para casa. Essa guerra não é para vocês. Sabe quantos desistiram? Vocês devem conhecer a história. 22 mil vazaram. 22 mil, quase 70% foram embora. Não quiseram enfrentar o inimigo. Ficaram com medo. Talvez, queridos, nós temos medo das situações. Medo de visitar os nossos vizinhos aqui. Medo de que aconteça alguma coisa, alguém passe mal ou coisa semelhante. Nós temos o nosso general que vai na nossa frente. Não é a quantidade. Nós não podemos esperar reunir 500 mil pessoas para começar a destronar o inimigo. Nós precisamos ir, seja em 1, 2, 3, 4. O importante é quem está na nossa frente. Ficou 10 mil. Aí o Senhor disse a Gideão: é muito. Gideão acho que estava entrando em parafuso já. Enfrentar um exército gigante. Já estou com minoridade. 10 mil. Deus disse: leva eles até o rio ali. Faça uma prova com eles. Aqueles que beber a água, igual um cão lambe, esse você separa à parte. Vocês notaram nisso aí que é estranho a prova que Deus fez? É um tanto estranho. Como tantas outras passagens bíblicas, muitas coisas estranhas Deus já fez. Juntar barro com saliva e tacar no olho de um camarada para ele voltar a enxergar. Se fizer isso em algum lugar, aí muitos vão achar coisa de louco. Deus falar: reúne esse exército, vai ali no rio. Todos bebam água. Aqueles que lamberem como o cão lambe, você separe a parte. É estranho. Deus é um Deus de... O nosso Deus é um Deus de diferenciação. Fora da anormalidade que a onda corre. Paulo disse: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir tudo. E foi isso que Deus fez com eles. Sobraram 300 homens. De 32 mil, 300 homens, 300 soldados estavam prontos para a guerra. Uma quantidade infinitamente menor. 31.700 voltaram para casa. E Gideão com medo. Gideão, apesar de ser o líder, estava com medo. Tanto que Deus teve que dar um incentivo para ele. Deus disse para Gideão: Gideão, para te dar um impulso, vai com o teu moço até o arraial dos midianitas à noite e vê o que eles estão conversando lá no vale. E lá você vai ter uma resposta. Gideão catou o seu moço lá de noite, foi escondido, porque o inimigo não podia ver ele, não poderia ver ele. E chegou próximo a um dos acampamentos e ouviu um midianita dizendo para o outro: ô fulano, sabe que eu tive um sonho, e nesse sonho rolava o quê?
Alguém lembra? Uma bola de fogo. Senão ia voltar aqui. Rolava uma bola de fogo e arrebentava com o nosso acampamento. Aí o outro disse para ele: ixi, esse negócio não é nada senão Gideão com o seu povo. Gideão ouviu isso, se encheu de coragem, se encheu de autoridade. Porque, queridos, às vezes nós estamos com medo. Deus precisa dar um up, né? Deus precisa dar um incentivo que você... Pô, Deus me deu esse incentivo agora vai, agora eu estou pronto. E Gideão voltou. E eu acredito que nesse tempo Deus já estava dando estratégia para ele. 300 homens, derrotar um exército de mais de 100 mil homens. Como? Só um milagre. Humanamente falando hoje, só um milagre. Gideão fez algo simples. Cada soldado vai receber um cântaro vazio. Cada soldado vai receber uma trombeta. E cada soldado vai receber uma tocha. Não apagada, acesa. Uma tocha acesa. Essas eram as armas deles. 3 armas. Um cântaro vazio, uma tocha acesa e uma trombeta. Mas cadê as espadas? Os escudos? O que esses soldados não pensaram? Esse líder está de brincadeira com a gente. Nós somos soldados, estamos aqui para guerrear. Não para ir lá fazer o quê? Tocar fanfarra? Se a gente tentar se colocar no lugar do soldado, os 300, Gideão tinha entendido. Os 300 ainda não. Pegar uma corneta, uma trombeta, corneta, um cântaro e uma tocha. Talvez alguns pensem, pô, vamos queimar o arraial deles com esse fogo. Mas eles confiaram na palavra de Gideão. E foram. Gideão disse: vamos rodear o arraial do inimigo. Vamos fazer 3 pelotão de 100. 100 vai comigo, 100 vai com o José e 100 vai com o João. Ou 99 com o João, 99 que... por aí vai. E foram à meia-noite invadir território inimigo. Bem na hora que os guardas em sentinela davam aquela bobeada, eles estavam indo. Ah, mas você diz, mas eles indo para o inimigo com tocha acesa, o inimigo já ia ver de longe. Mas a Bíblia fala que a tocha acesa foi colocada dentro do cântaro. Então a tocha foi escondida para iluminar na hora apropriada. Amém? É estratégia. Então eles estavam com a tocha acesa dentro do cântaro e com a outra mão a trombeta. Chegando, Gideão deu as ordens. Vamos ler de novo as ordens?
capítulo 7, versículo 18. Gideão dando a ordem: tocando eu e todos os que comigo estiverem a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: pelo Senhor e por Gideão. Chegou Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo-se já posto as guardas, tocaram as buzinas e partiram os cântaros que tinham nas mãos. Quando Gideão tocou com os 100 dele a buzina, os outros 200 tocaram a buzina no mesmo instante. E logo os 300 cântaros, sendo quebrados, jogados ao chão, já começou a haver um estrondo no arraial do inimigo. Aleluia. Versículo 21 diz: e ficou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr e gritando, fugiram. O inimigo, Deus confundiu o inimigo. 300 homens ao redor do arraial, tocando buzina, quebraram os cântaros e com as tochas acesas em um só coro: espada do Senhor e de Gideão. Espada do Senhor e de Gideão. Era um coro. Imagine todos do exército inimigo na escuridão da noite, só o barulhinho dos grilos. Começa a ver esse furdunço ao redor deles. A Bíblia diz que eles ficaram confusos, começaram-se a matar um ao outro, dos próprios, e outros fugiram. Os que fugiram, os 31.700, foram avisados para onde o inimigo conseguia fugir. Os 31.700 cercavam e matavam todos eles. Mataram os chefes, os príncipes, que eram os cabeças do inimigo. E nós entendemos com isso que Deus, ele sempre tem uma estratégia para todo o nosso problema. Basta nós derrubar o altar de Baal, chamar Jesus, e ele vai dar estratégia para toda e qualquer guerra que nós enfrentamos. Seja uma guerra no trabalho, seja uma guerra com o vizinho, seja uma guerra eclesiástica, seja uma guerra lá fora, nós temos uma guerra. Como no vídeo, os pinguinzinhos estavam vivendo a vida normal deles, e de repente o dia mau chegou para eles. Paulo disse aos Efésios: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Paulo disse de um dia mau, o dia da guerra,
O dia que nós vamos precisar usar as nossas armas mais do que nós usamos naturalmente. O dia que nós precisamos desembainhar a nossa espada e guerrear. O dia que nós precisaremos lutar de verdade, nós precisamos estar preparados. Como um soldado preparado para a guerra, nós, como igreja, precisamos estar preparados para que qualquer batalha não nos pegue de surpresa. Vamos nos pôr de pés em nome de Jesus.